Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Frameworks para definição dos componentes da governança de dados. Há alguns frameworks que sugerem o conceito e a forma de implementação da GD. São produzidos por organizações neutras, outros vêm de gigantes da indústria e todos, de certa forma, mostram alguns caminhos comuns. Dentro dessa linha de arcabouço conceitual de GD, discutiremos alguns desses frameworks que contemplam essas variedades de conceitos e propostas. Framework de Governança de Dados 5W2H. O Framework de Governança de Dados, centrada na abordagem 5W2H, tem como componentes 5 perguntas iniciadas com a letra W e 2 perguntas iniciadas com a letra H. Vamos lá. O que? What? Definir claramente a governança de dados como um componente dentro da visão de governança corporativa, voltada para os recursos de dados, as informações e os conhecimentos da empresa, o seu uso controlado, a sua qualidade e as diretrizes para a sua produção, consumo e gestão. O porquê, why. Como os domínios de dados de uma empresa são amplos e sensíveis, há que se definir claramente os objetivos que se deseja alcançar com a adoção de um programa de governança de dados. Por exemplo, pode-se basear na missão da empresa e em alguns de seus valores, analisados sob certos prismas. 1. Dimensão empresa, mercado e clientes. A constante preocupação com a dinâmica do mercado, que pode envolver aspectos de regulação, aderência às normas e aos relacionamentos com clientes, além de fatores sugeridos por fusões e parcerias. 2. Dimensão da qualidade. Pode ser baseada na qualidade corrente de dados do sistema, no número de erros e reclamações decorrentes dessa qualidade e dos riscos pelas perdas de valores reais ou de reputação devido aos problemas originados na manifestação da baixa qualidade desses ativos ou de implicações regulatórias. 3. Segurança dos dados. Pelo crescimento do volume de dados, o aumento da conectividade da empresa e o consequente volume de acessos aos dados, criando fronteiras mais expostas e aumentando as chances de invasões, adulterações e uso indevido de dados e informações. Os aspectos de privacidade de dados são fatores também considerados nesse ponto, com o surgimento de regulações gerais como a GDPR e a LGPD ou específicas no campo financeiro como BS 239 e DFAST. 4. Liquidez e disponibilidade da informação. Pela crescente necessidade de obter mais rapidamente as informações competitivas e confiáveis demandadas por áreas estratégicas da empresa, nem sempre com os dados integrados e íntegros. Além disso, pela demanda por novos aplicativos em novos domínios, por exemplo, mineração de comportamento de clientes, de colaboradores, gerência de projetos, IoT, Big Data, etc., a geração e retenção cada vez maior de conhecimento do negócio da empresa, sempre considerando o dado como elemento central na produção de informação e derivação de conhecimento. Uma forte motivação organizacional é fator preponderante na adoção corporativa e no engajamento e comprometimento com um programa cuja implementação não é nada trivial. Ela envolve fortes investimentos, além de uma mudança cultural, visando quebrar paradigmas enraizados como o
proprietarismo, as paróquias de dados e a indulgência sobre o descontrole a que esses importantes ativos foram relegados. Onde, where, como qualquer programa de natureza organizacional, deverá seguir os preceitos de pensar global e agir localmente. Definir claramente que áreas deverão ser focos prioritários dos trabalhos de GD é um dos primeiros passos. Por exemplo, áreas críticas em que residem os master datas e os dados referenciais, como clientes, fornecedores, produtos locais, CEP, códigos de doenças, dentre outros. Os dados considerados mestres já são focos de uma perna da governança de dados, denominada MDM, Master Data Management. Também as áreas de regulação, risco e compliance se posicionam como duas das mais comuns como o berço inicial da governança de dados. As áreas escolhidas deverão ser sempre aquelas que apresentam maior sensibilidade ao negócio, permitindo uma abordagem que objetive a produção mais consistente de dados e informações para a geração de conhecimentos estratégicos e melhoria nos processos de tomada de decisão da empresa, minimizando os riscos. Quando, when, planejar a implementação dos programas de GD em ciclos, com interações que possam produzir melhorias metrificadas em termos de qualidade, controle e segurança de dados. Um projeto dessa natureza certamente requererá iterações com entregas periódicas de resultados, que permitam a sua reavaliação constante e o seu amadurecimento ao longo do caminho. Uma abordagem com ciclo de vida cascata, waterfall, em um processo dessa natureza certamente implicará altos riscos. De novo, vale a filosofia de pensar em muitas entregas menores e que tragam valor aos negócios. Quem, who, identificar e trabalhar com os principais envolvidos nas áreas críticas definidas, contemplando os 3 Cs, Creators, Consumers e Custodians, ou seja, criadores, consumidores e custodiantes do dado. Dentre os criadores e consumidores, definir com clareza os conceitos de owners de dados, aquelas áreas que são as mais críticas impactadas por problemas relativos aos dados, conforme descrito anteriormente. Essas áreas deverão apontar os gestores de dados, que são figuras envolvidas no negócio da área, com domínio e conhecimento para acompanhar os dados, sua criação, definição, metadados, regras e qualidade. Definir um grupo capaz de conduzir as ações propostas em uma espécie de escritório de dados, que por meio de reuniões acompanha o desenvolvimento e a implantação da estratégia, envolvendo todos os interessados e definindo caminhos e alterando rotas, quando necessário. Seria algo equivalente ao PMO para os projetos e ao CEP-G, Software Engineering Process Group, para implementações de melhorias de processos. Seria um DGPG, Data Governance Process Program Group, ou DMO, Data Management Office, não importando a sigla, mas sim o seu objetivo. Uma visão superior com um conselho de governança de dados composto por elementos de várias áreas de negócio e TI, atuando como uma camada de supervisão, é fator fundamental na solidificação do programa, na consolidação da parceria TI mais negócio e na resolução de conflitos. Como? How? Pensar em definir as regras e as diretrizes do processo de GD mediante políticas que deixem claro quais são as restrições, suas aplicações e os envolvidos. Por exemplo, implantando um plano de qualidade de dados baseado na filosofia de TDQM, Total Data Quality Management, do MIT, para as ações de melhoria de qualidade, ou desenvolvimento de projetos na área de MDM,
para tratamento de cadastros mestres considerados estratégicos. Definir objetivos e métricas que possam ser usadas para medir o alcance do programa dentro da ótica de que somente se gerencia aquilo que se mede. Por exemplo, diminuição de erros em dados, redução de número de reclamações e de erros por liberações de sistemas e produtos, redução de multas regulatórias, redução de dados mestres duplicados em áreas recentemente submetidas à fusão, diminuição da proliferação de bancos de dados setorizados, etc. E por último, quanto? How much? O programa de governança de dados deverá contemplar um conjunto de projetos que, por definição de prioridades, implicará custos de várias naturezas. Custo de pessoal envolvido, custo de software e hardware envolvidos, custo de treinamento, de consultoria, mentoring, etc. Tentar obter ROI inicial pode ser uma tarefa difícil devido aos ganhos intangíveis que a qualidade traz ou que a falta dela implica diretamente na imagem, na marca e na reputação da empresa. Uma boa estratégia a se adotar é trabalhar com o custo negativo. Imagine o custo de uma área pública de saúde com dados mal controlados sobre cidadãos atendidos em suas unidades. Imagine, por hipótese, que 2 cidadãos atendidos têm o mesmo nome, José Ferreira dos Santos. Imagine também que um tem diabetes, hiperglicemia e o outro tem crises de hipoglicemia. Pense nas complicações produzidas se as fichas fossem trocadas por falta de uma identificação mais efetiva de registros, ou seja, um descontrole na qualidade dos dados. Imagine o quanto os problemas de qualidade de dados podem significar em termos de reputação ou de valores mais significativos do que esse. Larry English, no seu Information Quality Applied, de 2009, da editora Wiley, mostra no capítulo 1 uma tabela com dezenas de exemplos que ilustram o alto custo da baixa qualidade. No próximo episódio, vamos falar sobre Framework de Governança de Dados IBM. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.